Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, dia 24 de outubro, terça-feira, 20 horas e 30 minutos, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Mas antes eu quero agradecer aos novos inscritos. Foram mais de 50 da última mensagem até essa de hoje. E consegui ultrapassar os 3.000 inscritos no meu canal. A minha preocupação, como eu sempre disse, e não abro mão, é de alcançar os nossos irmãos, os filhos de Deus, que estão aprisionados dentro do sistema religioso. Eu sou muito criticado, muito atacado. Eu até gostaria de pedir aos irmãos que me acompanham, que já têm a mente ativada, que já têm um entendimento, que respondam a esses que entram para me criticar, para me chamar de herege, que eu tenho que me converter, que eu tenho que aceitar Jesus como Salvador, porque senão eu vou para o inferno, que eu vou prestar conta a Deus no dia do juízo. Eu vou lá e removo, porque eu não consigo responder com uma, duas, três palavras. Eu teria que ter com essas pessoas um diálogo. Mas é difícil de dialogar com aqueles que têm um véu sobre o rosto, que têm a mente cauterizada. É muito difícil. O religioso, ele não abre mão das tradições, das convicções. Eles não são capazes de rever conceitos, de refletir. Eu prego a palavra, respeitando época, remetente, destinatário, o tempo verbal, os pronomes, a ocasião, para quem foi escrito, por que foi escrito, para que foi escrito. Mas eles pegam textos isolados e criam ali uma doutrina, fazendo disso um argumento para tentar refutar, não eu, mas o evangelho que o Cristo ressuscitado revelou a Paulo. Eles preferem continuar ensinando o evangelho da circuncisão, o evangelho que o Cristo Nazareno, ele trouxe para o mundo de Israel. Quando ele, nos dias da sua carne, ele chamou 12 apóstolos e mandou que esse fizesse tantos quantos outros discípulos para que anunciassem o evangelho da circuncisão, porque ele veio para cumprir a lei, ele veio para salvar e buscar apenas, significa exclusivamente, tão somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não que o povo de Deus, que eram os israelitas, fossem ovelhas, mas ele usou uma figura de linguagem dentro do entendimento do povo judeu para que eles pudessem entender a missão do Cristo Nazareno. Por que ele veio? Para que ele veio? Então eles os chamam de ovelhas perdidas. E ele veio salvar, porque eles transgrediram a lei, eram transgressores, eram pecadores e precisavam de arrependimento. João Batista, o precursor, disse: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente ele podia tirar o pecado do mundo de Israel. Somente ele podia libertar o povo judeu da maldição em que eles se encontravam, em que eles se achavam. E ele cumpriu a lei. E ao terminar ele disse: tetelestai, está tudo consumado. Então, querido, a nossa preocupação é com os filhos de Deus. Eles são nossos irmãos, são filhos de Deus, mas eles nos atacam, eles não nos consideram como seus irmãos. Eles fazem acepção de cada um de nós que temos o entendimento do evangelho da graça de Deus. Todos aqueles que deixaram o sistema religioso hoje são desprezados. É assim que eles fazem com aqueles que não frequentam a sua comunidade. Como eles fazem acepção de todas as outras religiões.
E eles dizem que amam, mas a prática é uma outra realidade. Então eu quero que este evangelho alcance essas pessoas. Eu faço como Paulo, eu oro para que Deus lhes dê entendimento, assim como me deu. Eu canso de dizer aqui a esses que entram e que estão me atacando, que eu não sou frustrado. Eu nunca me decepcionei. Porque é assim que muitos deles dizem. Eu alcancei o título maior lá dentro do sistema religioso. Eu fui teólogo, fui professor, dei aula em faculdade teológica. Aí eles dizem que eu não aprendi. Eu sim, não aprendi como eu deveria ter aprendido sob a orientação do Espírito Santo. Mas eu preferi ficar preso a livros, a preceito dos homens, aquilo que o sistema religioso queria que eu ensinasse. Então eu seguia a tradição, eu seguia fielmente as conveniências do sistema religioso, mas hoje o Espírito Santo de Deus me deu entendimento. Então hoje eu quero falar sobre o livro do profeta Isaías, capítulo 14, principalmente os versículos 12, 13 e 14. Refere-se ao rei da Babilônia, e não a Satanás como um ser dito pela religião. Esse é o tema de hoje, e eu quero ler. Versículo 12 diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação que assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Eles pegam, os religiosos evangélicos, líderes religiosos, esse texto aqui do capítulo 14 de Isaías, juntamente com Lucas capítulo 10, 18, para tentar incutir na mente dos filhos de Deus que Satanás existe como ser espiritual. Para incutir na mente das pessoas que Satanás, ele vai fazer com que muitos sejam lançados no inferno como lago de fogo e tormento eterno. Quando a palavra Satanás, ela significa adversário. É em hebraico o seu significado. Como inferno significa sepultura, a parte mais baixa da terra, o lugar dos mortos, para onde todos nós um dia iremos. Mas eles acreditam que Satanás é um ser espiritual. Eles acreditam que inferno é um lago de fogo e tormento eterno, que Deus criou para lançar todos aqueles que não fizerem parte do sistema religioso. Porque para eles só serão salvos aqueles que um dia aceitaram Jesus como Salvador. Quando na verdade Ele quem nos escolheu. Ele nos amou primeiro. Ele nos predestinou. Ele nos adotou como filho, eleitos, predestinados, propriedade exclusivamente dele. A salvação não é da forma como o sistema religioso ensina, que é a santificação do corpo, a consagração do corpo. Não, quando a pessoa ela tem um entendimento e ela entende que como filho de Deus deve ser guiado pelo Espírito Santo, ela se torna uma pessoa espiritual e não vive na prática das obras da carne. Ela não vive voltada para as coisas da carne, como o sistema religioso tanto fala nessas obras da carne. O espiritual, ele vive sob a direção do Espírito Santo. O espiritual, ele não é carnal.
Mas lá dentro desses lugares eles falam tanto em obras da carne. E que muitos deles vivem na prática dessas obras, de tanto falarem. Ninguém conseguiria ser salvo se caso a salvação fosse da forma como eles ensinam. Quem se salvaria? Quem se salvaria? Deus não achou um justo nenhum sequer. Foi preciso que o próprio Deus se manifestasse em carne para que viesse cumprir aquilo que o seu povo não conseguira cumprir. Mas agora os religiosos evangélicos, eles acham que podem cumprir, agradar, se santificar, se consagrar. A salvação não é na carne. A salvação é na mente, é no entendimento. E quando a pessoa descobre isso, ela reina em vida. Ela entende qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Ela vê Deus como único e soberano, Senhor de tudo e de todos. Ela descansa tão somente no Senhor. Ela ama o próximo. Ela ama cada vez mais os seus irmãos. Ela pratica a verdadeira obra de Deus. Queridos eruditos em teologia, os mestres PhDs, os pastores, os professores de EBDs e tantos outros com títulos, muitos religiosos, principalmente os evangélicos, eles utilizam o livro do profeta Isaías, o capítulo 14, principalmente os versículos 12, 13 e 14, para colocar o quê? Medo, terror e pavor, pânico nos filhos de Deus. Porque quando eles afirmam para os filhos de Deus que Satanás existe como um ser espiritual, mudando o sentido do seu significado no original da língua em que foi escrito, porque é isso que eles fazem. As pessoas ficam amedrontadas. Elas, ao invés de temer a Deus, elas têm medo. Então o medo leva as pessoas a se tornarem prisioneiras dentro desses lugares. A palavra Satã, como eu já disse que é em hebraico, ela não indica um ser espiritual, e sim adversário, que é o seu significado. Então eles associam o capítulo 14 de Isaías, principalmente os versículos 12, 13 e 14, com Lucas, capítulo 10, versículo de número 18, para justificar os seus intentos, dizerem que esse ser caiu do céu. Para quê? Para comandar todas as maldades do mundo, porque eles atribuem o mal a esse ser espiritual, o bem a Deus. Quando lá no livro do profeta Isaías, salvo engano, capítulo 45, ele disse: eu criei o bem e o mal, eu criei todas as coisas, eu fiz a luz, eu fiz as trevas, eu, o Senhor, fiz todas as coisas. Mas eles criaram um ser como adversário de Deus, como se fosse inimigo de Deus, e que Deus vive guerreando contra esse ser espiritual. Deus não guerreia contra quem quer que seja. Deus não peleja com quem quer que seja. Deus é soberano. A palavra soberano quer dizer único. A graça de Deus prega a soberania de Deus. E como que eu sou ateu? Como que eu sou tudo isso que essas pessoas dizem que nós da graça de Deus somos, se nós defendemos a soberania de Deus, coisa que o sistema religioso não faz? Eles, pelo contrário, tentam dividir a glória de Deus, quando dentro dessas sinagogas os homens têm títulos, buscam primazias, ostentações, querem ser aplaudidos pelos que lá estão aprisionados. Então essas pessoas se tornam submissas a esse sistema que nós chamamos de perverso, cruel e mau. E então os filhos de Deus, os nossos irmãos, vivem lá debaixo de doutrina de homens, debaixo de preceitos de homens, que ainda não satisfeitos levam-os para debaixo dos rudimentos da lei de Moisés. O véu está posto,
Moisés é lido, eles seguem ainda fielmente Moisés dentro desses lugares que eles chamam de igrejas, mas que na verdade sinagogas. Nunca fazem lá dentro uma leitura racional, sem tendência religiosa, a não ser com interesse próprios. Então esse capítulo 14, olha o que diz o versículo de número 3. Os povos os receberão e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel os possuirá por servos e por serva na terra do Senhor. Cativarão aqueles que os cativaram e dominarão aqueles que os oprimiram. No dia em que Deus vier e dar-lhe descanso do seu trabalho e do teu tremor e da dura servidão com que te fizerem servir, então proferirás este digo contra o rei da Babilônia. Versículo 4. Como cessou o opressor, como acabou a tirania. Depois você lê o restante até atingir os versículos que eu citei. Você vai ver que é uma profecia se dirigindo a quem? Ao rei da Babilônia. Qual era o destinatário aqui? O rei da Babilônia. Aqui fala que seria o fim da sua arrogância. Aqui fala que seria o fim da soberba do rei da Babilônia. E quando isso acontecesse, Israel, como povo de Deus, iria rir, iria satirizar, iria achar cômico o que na verdade estaria acontecendo com o rei da Babilônia. Porque ele seria o quê? Ele seria derrotado. Ele seria derrotado. O versículo 10 diz assim: todos estes responderão e te dirás: tu também estás fraco como nós, e te tornaste semelhante a nós. Já foi derrubado na cova a tua soberba, juntamente com o som dos teus alaúdes. Os gusanos debaixo de ti se estendem e os vermes te cobrem. O rei fraco, debilitado, ele derrubava as nações. Então o rei da Babilônia se achava acima de tudo e de todos. Ele era o tal, ele se achava o poderoso. A soberba tomava conta do rei da Babilônia. Ele se colocava num patamar superior a todos. Ele zombava das nações, ele zombava de tudo e de todos. Era soberbo. Então, querido, essa palavra aqui, na verdade, significa, se for buscar na língua original, Lúcifer significa fonte de luz, portador de luz. Uma pessoa, quando recebe esse adjetivo, é uma pessoa boa. Aí, sabe o que eles fazem? Ele diz que Satanás, que hoje é um ser espiritual por ele, eles dizem que era um anjo de luz que estava no céu. Usam esse versículo, principalmente o 12, para dizer que ele caiu do céu. Deus soberano no céu, onisciente. Ele não saberia que lá no céu, caso essa história contada pelos religiosos fosse uma verdade, que um dos seus anjos teriam na sua mente para fazer uma rebelião. Claro que ele saberia. Por que que Deus iria permitir que isso acontecesse no céu? Mas os religiosos dizem que era necessário que Satanás existisse como eles afirmam que existe, para que todos aqueles que rejeitam a Cristo como Salvador pudesse ser lançado no inferno, lago de fogo e tormento eterno. Eles pregam muitas das vezes com ódio, com ira. Quando uma pessoa rejeita
Jesus como Salvador, eles chegam a dizer: eu fiz a minha parte, você não quer? Essa é a última chance que Deus está te dando. Essa é a última oportunidade que Ele está te oferecendo. Eu não posso garantir como será o teu amanhã. Como aconteceu comigo há uns 5 ou 6 dias atrás, visitando um amigo meu. Um desses religiosos lá estavam. E no final, ele me perguntou se eu queria aceitar Jesus como Salvador. E quando eu respondi para ele, na verdade, o que uma pessoa que tem um entendimento da graça de Deus responderia, ele disse: eu fiz a minha parte. Agora é contigo. Eles ameaçam. Que amor essas pessoas têm pelos seus irmãos, porque todos nós somos irmãos, somos filhos de Deus. A salvação é na mente para se reinar em vida aqui. E quando deixarmos este corpo, no qual o Espírito está revestido de carne e sangue, o Espírito volta para Deus. Porque o Espírito nunca esteve em estado de salvação e de condenação. Mas o corpo, a carne, a alma, o sangue, volta para o seio da terra e de lá nunca mais vai subir. A religião entende que esse texto se refere a Satanás, mas na verdade é um elogio ao rei da Babilônia. Assim como em Lucas 10:18, não tem nada a ver com esse ser que caiu do céu. O que Jesus estava dizendo ali foi que os seus opositores, os religiosos dos dias do Cristo Nazareno, os escribas, os fariseus, os que eram contrários às suas mensagens, todos seriam o quê? Derrotados. Quando os 70 fossem, eles seriam derrotados. Essa autoridade que Jesus deu não acontece mais nos dias de hoje, apesar de que eles leem o texto de Lucas capítulo 10 e trazem para depois da cruz, e eles dizem que oram, enfermos são curados, que paralíticos andam, que cegos veem. Mentira, essas coisas não acontecem. Mas eles dizem que acontecem porque eles pegam esse texto de forma literal e traz para os nossos dias e diz que assim como nos dias do Cristo Nazareno, ele deu essa autoridade aos discípulos, essa autoridade foram dada a eles também. Visita essas sinagogas e vê se lá dentro não tem pessoas com deficiências visuais, pessoas com deficiências físicas, pessoas com doenças cancerosas, enfim, vários tipos de doença. E eles oram em cada reunião e nada acontece. São as aflições da carne, que Jesus lá em João 16:33, ele disse: no mundo tereis aflições. Eles espiritualizam isso, mas são as aflições da carne. Mas quando a pessoa tem a salvação na mente, tem um entendimento, ela reina em vida, mesmo com essas coisas acontecendo com ela, porque ela não está presa, ela não está voltada para as coisas desta vida, mas ela está voltada para as coisas dos céus, para as coisas de Deus. Então, querido, por que Jesus disse isso aos 70 em Lucas 10? Porque as maldições que vieram sobre eles, e tudo cessou no ano 70, quando o juízo dele veio sobre Israel. Agora, ele é o Senhor de tudo e de todos. Agora não há mais judeus, nem gregos. Agora há um só, que são os filhos de Deus. Hoje, somos todos filhos de Deus. E Deus é o Senhor de tudo e de todos. O Senhor é o Espírito. É Ele que está no comando. É Ele que está no controle. Os filhos de Deus que lá estão, cegos, guiados por cego, precisam acordarem, se despertarem, para gozar enquanto aqui viver o reino de Deus que está dentro de cada um de nós. Estar dentro deles também, só que eles não percebem. Eles não conseguem ver, eles não conseguem enxergar. O reino de Deus é paz, é poder e justiça, é alegria no Espírito.
Esta é a palavra de hoje. Para a gente refletir. Se você gostar, divulgue e compartilhe. Isaías capítulo 14, principalmente os versículos 12, 13 e 14, refere-se ao rei da Babilônia e não a Satanás como um ser que o sistema religioso ou que a religião diz existir. Beijo no seu coração, forte abraço. Eu termino dizendo: nós da graça de Deus amamos vocês.